Esse material vai estar disponibilizado, né? Sim. Tanto os slides quanto eu não sei se tem alguém que tem algum impedimento, a gente pode disponibilizar todo o material que vai ser tratado agora. Podemos? Agora tem que parar o microfone e começar a live. Pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Vanessa, do Campus Jaguarão. Estamos aqui representando o Campus Jaguarão, Cláudia, a professora Socorro e o professor Maurício. Então, primeiramente, eu só vou retomar o que a Maria Cristina já falou no início, tá? Que eu acho que isso é muito importante, é uma preocupação, e eu acho que é algo que toda Unipampa quer, né? Que é o nosso curso de Letras EAD. Então, esse curso de Letras EAD, ele é uma parceria, né? Quando eu me refiro à parceria desse projeto, Campus Jaguarão, Campus Bagé, representado pela professora Kátia, e o Campus Alegrete, representado pela toda a coordenadoria de AD. Então, a gente já passou na última fase, né, institucional, que foi a aprovação do Constitui. Nós estamos esperando, né, Maria Cristina, só essa parte do credenciamento, para aí sim a gente abrir as portas de uma maneira bem ampla para a questão da educação à distância na Unipampa. Eu acho que esse é o nosso desejo, que almejamos, né, nós que acreditamos e trabalhamos com a educação à distância. Então, a gente está nessa última fase para depois a gente ter sim poder atuar dentro da educação à distância. O Campus Jaguarão, no que se refere à questão do trabalho com as tecnologias da informação e educação aplicadas ao ensino, ele tem dois projetos, tá, sendo executados. Um projeto de extensão e um projeto de ensino. O projeto de ensino é predominantemente à distância. O projeto de extensão, não, é em partes. A gente vai se deter hoje, trouxe para vocês o nosso projeto de ensino. Antes de a gente se deter esse projeto de ensino, eu vou falar rapidamente do nosso projeto de extensão. Nosso projeto de extensão, ele tem como foco, né, o nome dele é a formação de professores e TICs. Então, o foco dele é familiarizar os professores que atuam na educação básica do município de Jaguarão com as TICs, tá? Então, ele é um projeto que está em andamento, vai ser finalizado agora no final de dezembro. E só voltando, em função da fala da professora e do que vocês discutiram, que a professora colocou na fala dela, a preocupação da gente familiarizar e trabalhar com esses professores que estão atuando na educação básica, e esse era o nosso objetivo do projeto. Então, vou fazer um relato bem rápido para vocês, mas bem interessante, em função do que a gente discutiu pela manhã. Os meus colegas do campus de Jaguarão, eles sempre colocavam assim, a gente gostaria de instrumentalizar e utilizar as novas tecnologias na sala de aula. O meu projeto de extensão, ele era o meu público-alvo, os professores da educação básica do município de Jaguarão. Mas em função desse requerimento dos meus colegas, eu abri meu projeto para os meus colegas, então era o projeto público-alvo, professores da educação básica e professores do ensino superior. Nós estamos na penúltima semana do projeto, o que eu digo para vocês? A evasão dos meus colegas foi de 100%. A evasão dos professores do município não teve. Então, o meu público-alvo são os professores de educação básica. Os meus colegas, os professores que atuam no ensino superior, a evasão foi de 100%. Então, só um relato que eu acho esse relato bem pertinente e importante, nós que atuamos e nos preocupamos com essas formações. Então, para a gente não se deter muito com o tempo, o projeto, gente, esse projeto é um projeto de ensino. Esse projeto ele iniciou o ano passado com a professora Adriana Bodolai, juntamente com ela era coordenadora e eu trabalhava como colaboradora. Então, em função de hoje ela tem um PIBID,
eu passei a assumir esse projeto. Então, o nome do projeto é Projeto para Ler, a importância de práticas de leitura e escrita sob uma perspectiva interacionista da linguagem. Então, esse projeto ele tem como foco trabalhar estratégias de leitura e escrita que não foram alvo, não foram, no caso, trabalhadas na educação básica. Esse projeto, no primeiro momento de execução, porque a segunda edição dele, ele tinha como foco trabalhar com os alunos que estão no ensino superior. E nós, quando assumimos o projeto deste ano, nós colocamos alunos do ensino superior, professores, técnicos e terceirizados. Aí a mesma coisa, um outro relato também para a gente refletir, a gente colocou 50 vagas, dessas 50 vagas a gente teve 95% quem procurou para fazer o projeto, alunos. A gente não teve nenhum professor com interesse, nenhum funcionário e apenas um terceirizado. Tá? Então, o objetivo, né, pode passar. Então, para ler, né, ele trabalha... O que aconteceu, assim, só uma outra coisa que a gente mudou também em função da greve, que ele era um projeto para atender a todos os alunos da Unipampa, não só restritamente de Jaguarão. Mas em função como mudou a coordenação do projeto, como mudou a questão dos bolsistas, em função da greve, que a gente tinha até dezembro para finalizar o projeto, a gente resolveu restringi-lo, infelizmente, apenas para o campus Jaguarão. Mas na edição, a primeira edição, que foi a edição que a professora Adriana coordenou, ele estava aberto para todos os alunos da Unipampa. E já adiantando, a terceira edição dele, vai ter agora que vem, a gente pensa abrir novamente para todos os campos. Então, ele é um projeto 100% executado na modalidade à distância. Tá? Então, essa é a prática que a gente traz no campus Jaguarão desse nosso projeto, que visa trabalhar com produção e leitura, essas habilidades e competências nos nossos discentes. A Cláudia está lembrando que teve apenas um encontro presencial que foi para capacitar aqueles alunos que não se sentiam familiarizados com esse ambiente virtual. Aqui é a nossa plataforma. E aqui o nosso ambiente. Agora eu vou passar para a Cláudia falar um pouquinho da questão da produção dos materiais, o que está já disponível. E uma outra coisa interessante, enquanto ela está acessando ali, são 8 módulos, tá? São 2 meses, são 8 semanas, e a gente teve uma evasão não expressiva desses alunos. Então, isso também é algo importante a gente relatar. Com a interface, né? Trabalhamos na apresentação do projeto, fóruns, né? Temos textos, leitores, dúvidas, questionamentos. E aí se trabalhou a oficina, né, do mundo presencial, aparece também, né, no ambiente, e aí as aulas, né? Atividades com vídeo, sempre trabalhando no formato de questionário, né? Ou utilizando o questionário para as perguntas, imagens, né? Texto da internet. Então, eu só estou passando assim para vocês, se tivesse curiosidade, saber como é que eram dadas as atividades. As atividades, elas foram planejadas com um mês de antecedência. O grupo de professores e alunos, um bolsista e 3 alunos colaboradores, esses muito importantes voluntários, que nos auxiliaram em toda a parte de produção do material e depois na execução do curso. Uma única bolsista e 3 alunos voluntários. E ali a capacitação pública, onde eles experimentaram, né, vários tipos de fórum, questionário, colocar o texto online, o link, e vídeos. É isso,
Só assim, para a gente finalizar, em função dessa prática, né, muitos, que a gente escutava, que muitos TAs gostariam de participar, mas ainda, e eu acho que é o nosso papel, né, uma resistência do nosso curso ser à distância, perguntava se ele não poderia ser com os mesmos propósitos e objetivos presencial. Então, como é algo novo, as pessoas ainda não estão familiarizadas, eu acho que a um curto espaço, né, de tempo a gente pode mudar e mostrar que sim, as pessoas podem se tornar familiarizadas com esse ambiente. Então, esses dois projetos, essas duas práticas, né, que a gente atua no campo de Jaguarão, e que eu coloco como reflexão para nós, né, essa questão da evasão, né, dos professores do ensino superior no projeto de extensão, porque são professores, no caso, que solicitavam para nós, queriam, e quando tiveram uma oportunidade, em função de outras demandas, em função de não conseguirem agrupar essa atividade às demais, se ausentaram. E também salientar a questão da gente não ter evasão na formação desses professores que estão atuando na sala de aula no município de Jaguarão. Então, acho que isso é interessante a gente colocar, para a gente refletir, né, no que está acontecendo. São essas duas. Vai ser com a mão. Eu acho que a gente pode, depois de terminadas todas as apresentações, e a professora Renata falar sobre evasão, a gente pode abrir para o diálogo entre os projetos. Desculpa, eu acho que eu não tomei todo o tempo, né? É bem rapidinho, é muito importante. Assim, ó. É que lembrando da fala da professora da questão de inserir, né, nos cursos de licenciatura essas disciplinas de TICs. Então, no campus de Jaguarão, no curso de letras, a gente tem uma disciplina que trabalha essa questão. E dentro, eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei todas as universidades federais do Brasil, do curso que tem, no caso, letras, tá? E somente, gente, 5 universidades têm essas disciplinas. Então, se a gente for analisar os documentos oficiais, o que é exigido do licenciado, em termos dessas competências das tecnologias, a gente vai ver que nos documentos oficiais, do próprio último relatório do CONAI, deixa claro que o licenciado, não pode ser uma licenciatura, ele tem que ter essas competências para atuar no magistério. E essas licenciaturas ainda, infelizmente, não estão se preocupando com isso. E uma coisa boa que a nossa Unipampa, enquanto universidade, já está oferecendo no curso de letras da Unipampa Campus Jaguarão esta formação. E a gente tem uma disciplina, essa disciplina é uma disciplina eletiva, que futuramente ela vai se tornar obrigatória na grade curricular. Bom, Cleiton Paravelli, Campus Dom Pedrito. Minha formação não é na área das licenciaturas, né? Sou engenheiro agrônomo, mas filho de professora, casado com professora, docente da Unipampa, no dia de hoje, completando 3 anos. Eu ingressei na Unipampa no dia 4 de dezembro de 2009, no Campus Dom Pedrito, para fazer essa referência. Em 2010, surge um edital, né, de apoio à adesão dos campos às tecnologias de informação e comunicação. No campus Dom Pedrito tem uma colega minha, a professora Thalissa Andriata, que foi tutora e professora nos cursos de AD da URGS. Né? Então, nós tínhamos a ideia de implementarmos isso. Quando fizemos a proposta, levamos a comissão de Conselho de Campus, apresentamos o projeto, ele foi aprovado, a professora Thalissa com 16 horas de sala de aula, o professor Leite com 15 horas, nós pedimos uma redução, né, para o outro semestre da nossa carga horária, porque não daríamos conta de implementarmos o projeto. O campus, o Conselho de Campus entendeu que não era
essencial para o campo dessa atividade. Não teria como reduzir a nossa carga horária ou garantir uma redução de carga horária, e o campus Dom Pedrito não ingressou naquele edital. Numa segunda reunião do Conselho, não constava na ata anterior que o Conselho de Campus não achava interessante ou não via prioridade de fato, que alguns professores, alguns conselheiros entendiam que não precisava constar em ata, que a ata deve ser uma coisa mais limpa, mais não entrar em pormenores, né? Nós fizemos que constasse em ata que o campus não aderia àquele edital. Como já tínhamos feito o processo, né, de elaboração do projeto, acabamos transformando um projeto de extensão, denominado TIPS, Ferramentas do Processo de Ensino-Aprendizagem, que nós viemos desenvolvendo em uma escola estadual, a Escola de Ensino Fundamental do Borba das Chagas, em Dom Pedrito. Objetivo: fazer uso das TICs no ensino fundamental como ferramenta auxiliar ao processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Todas as escolas municipais e estaduais do município do Dom Pedrito possuem laboratório de informática ou sala digital. Na Escola Urbana das Chagas tem uma grade com 3 cadeados que fazem a segurança da sala digital. 2009, nenhuma prática com os alunos na sala digital. Em 2010, com a implantação do nosso projeto, a sala passou a ficar aberta 2 tardes, quintas-feiras à tarde e sexta-feira à tarde. Então, 2 alunos do grupo PET Agronegócio se dirigem à escola e estão à disposição dos professores para que tenham uma atividade na sala digital. Primeiro semestre de 2010, segundo semestre de 2010, pouquíssima procura. 2011, um pouquinho mais, e agora, 2012, começou a ter a disponibilidade dos alunos, do laboratório, do material e dos professores interagindo nas suas atividades, né? Tecnologia presente em todos os ambientes do cotidiano da sociedade, rapidez na divulgação de informações e as TICs facilitam o dia a dia. É nessas ideias que a gente tem desenvolvido essa atividade lá. Por que fazer um projeto de extensão externo e não internamente na universidade? Nossa primeira ideia era executar essa atividade junto aos docentes do campo Dom Pedrito, qualificando nessas novas tecnologias e qualificando-me também nessas novas tecnologias. Não houve uma aceitação e 2 colegas disseram que bom era o tempo do retroprojetor, né? E com as lâminas se tinha muito mais o controle, né? E não se passava essa atividade para o aluno. Ele controlando o retroprojetor, tendo a posse das lâminas, ele liberava a matéria do xerox da maneira como ele bem desejasse. No momento que eu participo de um módulo, trago informações diferentes ou outras formas, eu dou uma liberdade ao aluno e ele pode ficar sabendo mais do que eu, né? Então, essa resistência interna, optamos por fazer uma atividade fora da universidade. Fundamental união dos princípios de ensinar e aprender, tentando trabalhar, né, o currículo escolar, as necessidades escolares, com as novas tecnologias, de uma forma mais lúdica possível. Os alunos com dificuldade de atenção em sala de aula, é tudo muito rápido, uso de práticas tradicionais, os professores com grande dificuldade na utilização dos recursos diversificados ao ministrar as aulas. Isso contribui para a inclusão social e digital quando essas barreiras são superadas. Então, a gente vê uma grande dificuldade no docente de implementar alguma atividade, um filme, um vídeo, né? Tudo é muito difícil no seu dia a dia. Exemplo de TICs, né? A lousa interativa, que é o sonho de consumo desse professor, né? Da Novos, teve uma no campus, tablet, computador, educablog. E a grande dificuldade apontada pelas escolas da rede estadual, principalmente, é que o software, né, disponível é o Linux educacional. E aí, como tem o hábito de usar o Word, não vai para o Writer, né? E essa é uma grande dificuldade. Então, começou-se a trabalhar, usando os 2 alunos bolsistas, tentando trabalhar, fazer essa transposição. O professor tinha um PowerPoint, trazia e se transformava em um Linux para poder ter a sua atividade. A Escola Urbana das Chagas, fundada em 1957, e o interessante é que os 2 alunos bolsistas, né, no momento que eu lancei a proposta de trabalhar, os 2 foram alunos da escola. E eles relatam assim que realmente a sala digital, os computadores estão na escola há bastante tempo, mas nunca tinham tido a oportunidade de utilizar. Os 9 anos do ensino fundamental, né, uma foto da sala digital, que tem 32, 33 computadores.
Primeiro contato foi realizada a visita na sala digital de 19 assessadores e 28 monitores, sistema operacional Linux educacional, talvez a necessidade dos 3 cadeados na porta, ninguém conhece o que é o Linux. Conhecer as razões pelas quais o ambiente não é utilizado com frequência. Atividade de 2012, que é esse ano que a gente estava pretendendo encerrar este projeto, né, ou renová-lo para 2013 e 2014. Monitoramento da sala digital e acompanhamento de turmas nas quintas e sextas-feiras durante todo o ano. Aplicamos questionários junto aos professores e alunos, né, principalmente tentando conhecer um pouco do perfil desses docentes, diferentes prioridades. Turnos da manhã e da tarde. Turno da noite não se interessou em responder os questionários. 31 questionários, julho de 2011. 19 questões qualitativas e quantitativas, tabulação, sistematização, análise pelo SPSS 15. Não dá para ler, mas o questionário foi aplicado e ele relata questões do perfil do docente, idade, ano de formação, quando tem opção da faculdade, após fez uma formação continuada, se tem familiaridade com o Word, com o Linux, se conhece o que tem na escola, né? Muitos deles que não utilizam, não têm condições, mas desconhecem as próprias salas digitais. E aí uma tabulação da distribuição desses professores. Então, das ciências exatas 4 acreditados, ciências biológicas 4, ciências humanas 11, língua 6, assim por diante. Questionamentos. Conhece os recursos disponíveis nos computadores da escola? 61% sim, 32% não. Conhecimento para operacionalização de computadores com o sistema Linux? Somente 35%. Né? Esses 35% são as 3 professoras, né, que fizeram o treinamento quando a instalação da sala digital e mais outras 2 que eram monitoras e agora são professoras. Acredita ser importante oferecer alternativas de ensino diferenciadas? 100%, ou seja, todos têm esse desejo, mas quando se deparam com as ferramentas que tem na própria escola, fica bastante difícil. Percepção dos professores em relação à tecnologia como meio de aprendizagem que pode ser inserida no cotidiano. Né? Aí uma média com notas, entre notas de 0 a 5, né, como nada importante e muito importante. Então, todos, a grande maioria, né, 4 vão elevar os 31, a média vai elevar, e relacionam como sendo muito importante esta participação, esta inserção de novas ferramentas no cotidiano. Em relação aos da internet, também houve um grande interesse em utilizar. O que aconteceu no primeiro semestre de 2012, agora, quando já havia familiaridade, as prioridades dos horários com os bolsistas na escola? Os professores mandavam os alunos para acessarem a internet. Tive que fazer uma reunião com as dirigentes da escola, que os alunos não estavam lá para abrir a porta e deixar permitir o acesso à internet. Não é somente isso. As atividades de acesso à internet deveriam ter alguma correlação com os conteúdos ministrados por esses docentes no seu dia a dia na sala de aula. Emblemático é este gráfico, né, que é o sentimento do professor em relação à sua profissão de educador. 3% insatisfeitos, 6% muito satisfeitos, 36% satisfeitos e 55% mais ou menos. Ou seja, mais da metade dos docentes que estão em atividade na escola não se sentem recompensados, reconfortados, outra palavra que eu pudesse utilizar, no exercício da sua profissão. Porque eles sentem a defasagem do conteúdo, a defasagem de passar as informações para os seus alunos, mas não conseguem superar esta atividade. Então, não é somente a questão do acesso à sala digital, tem questões mais profundas a ser pesquisadas. Século do conhecimento da informação, análise da maioria dos educadores com mais de 10 anos de magistério, ou seja, quando formaram-se professores ou estavam nesse processo de obtenção do seu título, não tiveram atividades com as tecnologias. Né? Eu sou um profissional que me formei lendo livros. Né? O professor apresentava esse semestre o livro, o manual de entomologia, que ao final do semestre nós deveríamos saber de cabo a baixo. Né? Então, tem essa dificuldade também. São homens sobre a importância das tecnologias, do uso das novas tecnologias, entendem ou percebem essa importância, mas não conseguem superar, passar essa barreira da importância para o dia a dia em sala de aula. 32% não conhecem o recurso disponível na escola, 61% não conhecem ou pouco conhecem sobre o Linux.
Professores dependentes de atividades associadas à internet, falta de interesse por parte dos alunos em relação a atividades que não envolvam a internet, aprendizado dos alunos a partir de jogos infantis, a todo um manual, programas e projetos que já estão instalados nas máquinas de alfabetização, ensino da matemática, da ciência, da história, da geografia, que os professores das respectivas áreas nunca acessaram. Então, os bolsistas também fizeram isso, consultar no computador o que tinha de programa já instalado, fazer uma lista e entregar para cada professor da sua área para que houvesse a ida ao laboratório. Poucas vezes o professor solicitava atividades relativas a matérias aplicadas, atividades de mapas coletivos, história do município, foram alguns que procuraram. Utilização das TICs como essa ferramenta auxiliar todo o processo educacional. A gente percebe que houve uma procura, houve um conhecimento por parte de alguns professores e de alguns alunos, né, dessa necessidade de podermos fazer uma continuação desse projeto. Ressaltar que eu estou na comissão de coordenador substituto curso de licenciatura em Ciência da Natureza. O campus Dom Pedrito tem o primeiro curso de Azul pequenininho, o segundo foi o agronegócio, o terceiro foi a biologia, e nós lutávamos para que houvesse o curso de licenciatura. Acreditamos que com a licenciatura agora, os professores da área de Química, de Física e de Pedagogia, consigamos impulsionar essas atividades lá no nosso campus, inserindo nessa maneira. Obrigado. Vamos só avisar que ao fim da atividade, ao fim do fórum, nós vamos deixar disponível um link e um formulário de avaliação do evento, que podemos também mandar para vocês por e-mail depois. Livramento, então. Ariel, usa só aqui, Ariel. Ariel, usa só esse. Só esse. Só esse. Tá dando muito contato esse aí. É preferível que tu use só esse. Eu já nem... por isso que eu não disponibilizei esse pra vocês aí, nem tirei daí também. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Catiane, do campus de Livramento. Trabalho com as disciplinas de administração, sistemas de informação, marketing digital. E o relato que nós, eu e o Ariel, trazemos hoje aqui, ele é referente a uma prática, uma atividade que eu trabalhei na disciplina sistemas de informação na administração, no setor público. Né? Então, é uma disciplina para o curso de gestão pública que nós trabalhamos sistemas de informação, tecnologias de informação. E aí a ideia dessa prática, que a gente chama de mobilização na web, ela surge no ano passado, né, quando o Ariel propôs ela pela primeira vez uma disciplina de sistemas de informação no curso de administração. E aí, nesse ano, em parceria, nós montamos de novo essa atividade, e é o que a gente vai relatar um pouquinho, mas que permeia toda, né, sempre que a gente faz essa prática, é essa ideia que a gente propõe. Ano passado ela foi oferecida só no curso de administração, que é uma turma de 55 alunos, regular esse ingresso. E esse ano, no primeiro semestre, então de 2012, foi oferecida na turma de gestão pública, também com 55 alunos, e na turma de administração com outros 55. Então, ao total, foram 165 alunos que participaram dessa prática de ensino, que a gente apresenta agora, e que está lastreado, então, por uma perspectiva teórica, né, de uma linha de estudo sobre cyberdemocracia. Então, a própria linha de estudo já envolve o uso de tecnologias, e a gente fez isso ao quadrado, colocando mais tecnologia na avaliação também. Então, o primeiro momento que nós temos com os alunos é o que a gente chama de sensibilização, né? Então, apresentar
que é a ideia da mobilização na web? Então, o Ariel já comentou, então eles tinham leitura sobre cyberdemocracia, mobilização na web, cyberativismo, né? Então, e participação, também são sinônimos, né? Quer dizer, todo esse advento da tecnologia, o momento da participação online, então como que eles, né, como no caso aí eu trabalhava, os futuros gestores públicos podem mobilizar uma causa na internet e usar o meio da internet, as ferramentas, para mobilizar um grupo de pessoas, para gerar discussão, né, apresentar uma causa. Então era isso que a gente início mobilizava, trazendo alguns exemplos, né, de cyberativismo, de participação na web, alguns exemplos já conhecidos. Então, o que eles tinham que era entregue? Uma mídia, um vídeo. O que tinha que conter esse vídeo? Imagem, texto e som. E eles teriam que, então, defender uma proposta. Aí, Ariel, você quer falar aqui da parte do que é a ideia da causa, né? A gente pediu assim, o tema central não era, então, a causa que os alunos escolhessem, mas sim a forma de mobilizar em prol dela. Mobilização seria qualquer sensibilização da sociedade em razão dessa causa. Até está lá escondido no fundo lá o Diego, que foi um dos nossos alunos do curso de administração. Ele fez um vídeo, por exemplo, sobre sobre castração de animais de rua, aquele vídeo que está ali. Então, a nossa ideia era que eles procurassem, retratassem esse problema na cidade, então sensibilizando por texto, imagem e som, vídeo em consequência, e depois buscassem poder público para tentar ver quais alternativas estavam sendo tomadas no sentido daquela causa. No caso da castração, então, ele buscou primeiro um especialista da cidade, então foi um veterinário, e naquele veterinário apresentou alternativas de castração para diminuir a população animal, que é um problema aqui na cidade, e depois foi no secretário da Vigilância Sanitária ver o que o poder público fazia para isso aí, quais eram as alternativas que a população podia adotar quando visse um animal de rua, então para onde ligar, o que fazer. Foi uma forma de levar informação para a sociedade, mas o nosso foco não estava na campanha, no tema da campanha em si, mas em si na forma de levar isso para a comunidade, para a sociedade em geral. Então eles criaram um vídeo, o vídeo devia ter uma duração de no máximo 15 minutos, e até a gente já repensou na atividade da Catiane, que foi algumas semanas depois, a gente já diminuiu o tempo do vídeo e tende a fazer isso para as próximas oportunidades. 15 minutos a gente entendeu que fosse um vídeo curto, mas não é um vídeo demasiado longo. Então, 5 minutos a gente vê que é um tempo já limite para conseguir essa atenção. Então, o primeiro passo era a criação do vídeo. Em sala de aula, nós trabalhamos com os alunos em mostrar para eles como fazer essa edição, utilizando o Movie Maker do próprio Windows, que é o que está instalado nas máquinas do laboratório. Então eles fizeram isso, fizeram as gravações com câmera digital, com material que tivessem, editaram isso utilizando o Movie Maker, criaram o vídeo. A etapa seguinte era colocar o vídeo no YouTube e depois veicular o vídeo pelo Facebook. Então era o uso das redes sociais virtuais para conseguir sensibilizar pessoas em prol da causa. Essa era a temática central que nós queríamos. Como requisitos da atividade, que tivesse pelo menos uma entrevista. Então, a entrevista era um ponto que a gente verificou que chamava atenção e dava credibilidade para o vídeo que estava sendo passado. Então, para não dizer que era mais um trabalho de disciplina, era um trabalho informativo com pessoas representativas do problema que estava sendo tratado. Isso aí. E a intenção de que fosse sempre buscar alguém que era agente do problema e alguém que se impactava por aquele problema. Então, buscar o lado de quem sofre, de quem é responsável por aquilo. A gente tentou tirar um viés político por esse ano eleitoral, porque por a cidade ter uma carga política. A gente tem muitos alunos que eram candidatos aqui no Unipamp, tinha cerca de 20 candidatos. 26 candidatos na cidade. Na cidade eram vereadores e candidatos a prefeito também. Então, foi importante. Prefeito eleito, Eu vou acelerar aqui só para falar outros relatos. A oficina foi durante a aula, 2 ou 3 sessões de aula a gente utilizou para ajudar os alunos a construir os vídeos, ensinar a usar o Movie Maker, depois ensinar a construir o vídeo, dar alguns requisitos de uma edição ficasse boa. Aí nós
esse foi a etapa que nós sensibilizamos ele. Isso aqui até foi apresentado, esses slides aqui eram apresentados para eles, então nós passamos vídeos aí no documentário aqui sobre globalização do Milton Santos, que falava desse aspecto da mobilização na web, trazíamos algumas questões para discutir com eles, visto que eles já tinham feito algumas leituras sobre participação, cyberativismo. Aqui também outro vídeo, pode passar. E aí nós podemos passar isso aqui se você tiver interesse, né? Aqui também tem esse site, o Vote na Web, que ele traz, não sei se vocês conhecem, projetos de lei que estão sendo votados, e aí a comunidade tem a oportunidade de ir lá votar se julga pertinente ou não aquele projeto. Né? Ele faz toda uma comparação depois com o que foi decidido e o que a comunidade, né, votou na web. E também passou um filtro por região, por sexo, por faixa etária, isso. E o que a gente ensinava para eles? Que eles olhassem esses projetos para que isso ajudasse no tema, na causa que eles gostariam de criar o vídeo. Né? Então, dali, talvez, auxiliar num possível tema. Nós vamos trabalhar educação, nós vamos trabalhar infraestruturas. Né? Então, foi nesse sentido de auxiliá-los. Também demonstramos para eles o Gabinete Digital, o site de Porto Alegre também, em que o cidadão tem a oportunidade de contatar, enviar perguntas, né, para o meio do gabinete do governador. Então, tudo dessa temática da web mobilização. E aqui, então, sim, a tarefa, né, porque eles queriam saber, bom, professor, o que a gente precisa fazer? Então, escolher o tema, né, criar o vídeo, como o Ariel falou, estabelecer um roteiro. Então, esse roteiro de questões que eles iriam fazer para as pessoas afetadas pela causa. Né? Então, aí nós revisávamos com eles se eram as perguntas pertinentes. Então, eles tinham o que era o material a ser coletado para gerar o vídeo. A entrevista ou entrevistas, muitos fizeram 2 entrevistas e depois editaram, fotos, e aí gravações, né, da própria entrevista, ou teve um pessoal que trabalhou aqui o problema da iluminação pública, então eles pegaram a moto à noite na saída da aula e saíram filmando, né, na própria moto assim com a câmera filmando, como é complicado a gurizada que sai à noite na universidade e as ruas estão escuras, né, então eles foram muito criativos nesse sentido de gravação das filmagens. Aí, então, tinham que editar o vídeo, né, e aí juntar áudio, entrevista, gravação, fotos, textos, conceitos, postar, como a Ariel falou, e depois fazer uma análise do impacto nas redes sociais. Pode passar. Pode passar. Tá, nós vamos mostrar 1 ou 2 vídeos, pessoal. Eu só vou mostrar aqui o que eles tinham que fazer após a postagem nas redes sociais. Ok, colocavam no YouTube, colocavam no Facebook e isso gerava a discussão, né? Era essa a ideia, mobilizar o maior número de pessoas. E aí não era um relatório escrito, era uma apresentação que eles faziam depois de 15 dias, eu acho que eu dei para eles, que eles ficassem ali interagindo, né, no Facebook, e eles tinham que depois mostrar esses itens aqui. Então, quantas curtidas teve o vídeo, quantos compartilhamentos, quantos comentários, foram positivos, foram negativos. Pode passar. Aí eu pedia, traz o print do comentário que vocês acharam mais impactante, né, que gerou mais discussão, que teve maior número de curtidas. Todas essas métricas que a gente pode fazer no Facebook. Né? E aí, que estratégia, então, que eles utilizaram no Facebook para gerar uma mobilização maior? Essas, então, eram algumas dos requisitos que a gente queria saber depois da mobilização na própria rede social. E eu acho que agora a gente passa 1 ou 2 vídeos, né? Queria só para mostrar um outro impacto que teve disso, então, pela troca com os próprios colegas aqui, a gente divulgou a nossa forma de análise. Isso foi um dos requisitos de avaliação das disciplinas, então a entrega do vídeo e a análise. Outras disciplinas utilizaram o vídeo como forma de entrega também da disciplina em decorrência disso, sabendo que os alunos já tinham uma capacidade de editar o vídeo, então isso serviu para compor outras disciplinas.
e também a gente motivou os alunos que essa análise deles sobre os impactos fossem colocadas em forma do resumo do CIEP, e muitos deles submeteram resumos ao CIEP desse ano, e diversos resumos aprovados e apresentaram lá, que é um incentivo também à área de pesquisa. Não vai ter som fora. Aproxima o microfone próximo. O áudio está bem comprometido. O áudio também comprometido, só as grades do vídeo, que continuam que era a parte de sensibilização. A maioria dos alunos optou por trabalhar com troca de imagens e de texto. A gente pediu sempre que eles referenciassem as imagens. O vídeo não era acessível, tá? Então o vídeo não prezou por esses requisitos de acessibilidade. O máximo que a gente conseguiu fazer foi pedir que eles legendassem todos os vídeos. Então os alunos todos legendaram, é bem trabalhoso fazer isso, mas outras coisas de audiodescrição não foram possíveis e a gente não tinha nem recurso para tanto. Essa então é uma parte das entrevistas. Esse era sobre violência infantil. Uma outra etapa que foi importante era que esses vídeos eles eram apresentados em aula no primeiro momento, e aí depois eles sofriam uma crítica, né? Então a gente tirava coisas que eram muito pessoalizadas, aquilo que expunha os entrevistados, e principalmente fatos que eram muito polêmicos e que a gente já sabia, ou muito impactantes, esses que são relacionados à violência doméstica, geralmente expõe mais pessoas, e como a cidade não é muito grande, às vezes tem alguém conhecido. Relativo a dependentes químicos também, é um fato que expõe muitas pessoas, a gente tentou eliminar isso. E aconteceram imprevistos nisso, né? Um erro nosso foi na primeira edição, não ter um termo de consentimento. Então, na segunda edição, a gente já fez um termo de consentimento das pessoas que apareciam. E a gente está aprendendo fazendo a atividade. Então, a gente sabe que correm alguns erros por conta disso. Eu acredito que para uma próxima edição vai ser mais sucesso. Geralmente, as causas que eram mais de consenso público, então que todo mundo aprovaria, são os vídeos que são mais divulgados, que são mais compartilhados. Então, eu sei que a gente tem, eu acho, 1 minuto. 2 minutos. Então, queria só aproveitar o espaço para compartilhar outras coisas da nossa prática, que também envolvem o uso de tecnologias. Atualmente, o curso de gestão pública está em revisão do projeto político pedagógico, e nessa oportunidade nós estamos aproveitando para incluir a questão dos 20%. Então, a Maria Cristina e a equipe da SEAD fizeram um estudo preliminar de como alguns PPCs estavam incluindo isso. Eu, na minha tese, tenho procurado isso também em outras instituições, e é complicado saber como colocar isso dentro do projeto. Quando eu falei com o professor Sérgio Franco, em Porto Alegre, que era o secretário de Educação à Distância da URGS, ele perguntou se eu sabia por que era 20%. Aí eu disse para ele que não, e ele disse que ele estava no momento de criação dessa portaria dos 20%, e ele também não sabia por que era 20%. Foi decidido assim, quanto vai ser? 30%? Não, acho que 30% não, pode ser 20%, e desse jeito vai ter decidido que era 20%. Então não tem um fundamento para os 20% em si, dentro da proposta. A gente não pode desmerecer, porque de fato é uma lei,
e uma portaria, né, do Ministério da Educação, e na própria portaria não dá instruções de como fazê-la se cumprir. Então, a professora Ivete já relatou como eles consideram isso lá na FURG, eles colocam como 20% do curso, né? Na realidade, a gente tem uma dificuldade na interpretação da lei, porque nem não diz ser 20% do curso, mas pode ser 20% de cada disciplina, né? Então, porque se for de cada disciplina, de repente vai chegar a um número bem maior, né? E nesse sentido, a nossa interpretação é de que nós colocaríamos 20% da disciplina, da carga horária, perdão, poderia ser na modalidade EAD, poderia se utilizar de semipresencialidade. Nesse sentido, a nossa alternativa de operacionalizar isso seria uma de que cada disciplina poderia ter até 20% da sua carga horária, ou que, e aí só que a gente não poderia ter nenhuma disciplina que fosse 100% EAD, que tivesse toda a sua carga horária em EAD. A nossa alternativa, segundo a nossa interpretação, que nós não sabemos se é a mais correta, mas que é a alternativa que a gente está levando adiante. Nós colocamos no PPC, o que a gente estava vendo que era muito amplo, era colocar as disciplinas podem conter até 20%. O pode não me dá subsídio para quantificar isso dentro do sistema do CI, dentro do nosso sistema de informações da disciplina. Então, nós vimos o seguinte, que seria mais fácil colocar isso, mais operacional, colocar isso dentro do plano de ensino. Então, no plano de ensino, que semestralmente é incluído no sistema, a gente coloca qual a carga horária presencial e qual a carga horária à distância. E a cada semestre, essa conta dos 20% é feita e deve ser respeitada. Por que a cada semestre? As disciplinas de cada semestre do curso, o curso, por exemplo, tem 6 semestres. As disciplinas de cada semestre não podem ultrapassar 20%. Porque se a gente fizesse essa conta a cada semestre, segundo as disciplinas gerais do curso, podia acontecer que um aluno, na trilha dele do curso, pegasse no primeiro semestre metade das disciplinas EAD, no outro semestre outra metade, e aquele aluno teria na sua formação mais de 20%. Então, nós fixando isso, que cada semestre letivo teria no máximo 20%, a gente garante que cada disciplina, ou cada conjunto de disciplinas de um semestre vai ter no máximo isso, e que um aluno não vai incorrer no risco de ter mais de 20%. E a gente colocou no PPC que isso vai estar definido dentro do plano de ensino, respeitando esse limite. Olha, eu queria fazer só uma observação, porque eu li e reli essa portaria, né? E eu acho que está bem claro que é 20% da carga horária total do curso. Ah, mas se tu colocar todas as disciplinas 20%, ele pode passar os 20% do curso, é isso que eu quis dizer. Não, porque tem atividade complementar de graduação, tem eletiva. Horário maior, outras menores. Se foi 25%, 20% uma disciplina de carga horária, das disciplinas de carga horária maior. Não, você pode ter uma disciplina toda EAD, só com as avaliações presenciais, pode ter 20% em cada disciplina, só que isso tem que estar muito claro no PPT e não ultrapassar os 20% do curso. Inclusive, eu acho que pelo que você falou, pode até incorrer, porque o cara, ele faz aquele semestre, ele reprova algumas disciplinas. Se no próximo semestre, quando ele tiver que cursar essas mesmas disciplinas, não se mantiver a mesma taxa dentro das disciplinas, o problema que você está relatando vai acontecer. Então, aqui também indica que quando o curso é reconhecido e que tiver alguma mudança no PPC, tem que estar no plano de ensino da disciplina a indicação da carga horária. Então, quer dizer, isso vai valer para todo aluno que está envolvido naquele PPC. Então, porque a gente sabe que o PPC vale até que tem um outro PPC e assim por diante, né? Então, tem que estar bem distribuído nas disciplinas. Eu não sei se por semestre vai, não sei. Sei lá, se eu entendi bem que tem a disciplina 1, 2 e 3 no mesmo semestre. Então, num semestre, a um pode ter 20, no outro pode ter 30, desde que na soma ali, né, eu acho que pode ter problema nessa configuração. No caso da reprovação. No caso da reprovação, e numa mudança, realmente isso pode acontecer. Eu não encontrei um modelo... Tem que estar no PPC por disciplina. E assim, agora só para explicar a razão de fazer dessa forma. Foi que na nossa instituição, que é diferente de outras, eu sei, para que
a gente consiga fazer uma alteração. Eu quero uma disciplina de um PPC, mudar, ela é 60 horas presencial, eu quero colocar 30 horas presencial e 30 à distância. Para fazer essa mudança, leva mais de 6 meses dentro da instituição. Então, para passar todas aquelas etapas que a Ariane mostrou no começo da apresentação aqui, para percorrer aquelas 9 instâncias da instituição, demora mais do que 6 meses. Isso inviabiliza a mudança. Qual foi uma outra interpretação que nós fizemos da legislação que poderia ser tomada também? A portaria 459, essa dos 20%, ela limita que uma disciplina que é presencial, a carga horária de um curso que é presencial, não ultrapasse 20%. Agora ela não impede que eu, aprovando no PPC, que a minha disciplina é 100% EAD, 60 horas dela é EAD, essas 60 horas, tanto no PPC e não ultrapassando os 20% do curso, está tudo ok. Isso não impede que eu pegue essa minha disciplina e ministre ela em 60 horas presenciais. Não, a volta do EAD para o presencial não está regulado. A ida ao EAD está regulado. Então eu posso pegar e priorizar a minha disciplina à distância, ou seja, presencial, que eu quero a maior parte da carga horária presencial. Isso não ia fazer inferir nenhuma afronta legal na nossa interpretação também. Então essa é uma outra alternativa para o fato de que eu vou fazer todo um desgaste no PPC para uma disciplina que eu ministro e vou aprovar ela EAD e ela demora 6 meses para voltar a ser presencial e se eu sair da instituição, o professor que assumisse teria que dar ela em EAD. Mas você tem que colocar em cada disciplina, que seja o até 10, até 15, até 20 e manter até a próxima reformulação de PPC, senão vai dar uma bagunça, coordenador nenhum vai conseguir controlar o aluno que fez 40%, 15%, 20%. Então, eu entendo essa tua questão da ida e da volta, não acho que há abertura para isso. E Ariel, mas, enfim, não tem nenhuma restrição institucional quanto a isso, não existe dentro das normas da instituição uma restrição de que uma disciplina seja totalmente presencial, que algumas instituições até... Não, mas isso é dentro do PPC. Totalmente EAD não, essa restrição nós não temos. Cada curso vai fazer seu PPC, vai passar por todas aquelas instâncias e se for aprovado... A única coisa que talvez possa precisar é uma regulamentação depois para esse retorno, que pela consulta que nós fizemos, para mexer no PPC, teria que tramitar todo ele institucionalmente. Então, essa é uma Então, para a disciplina retornar a ser presencial, no PPC, ela precisaria de todo trâmite, sim. Mas uma disciplina semipresencial, que a gente está chamando de EAD, mas a portaria diz que ela é semipresencial, ela não impede que eu registre ela como semipresencial e ministre ela presencialmente. Mas aí você tem que indicar explicitamente que ela tem essa possibilidade de ser o EAD ou presencial sem ultrapassar os 20%. Ela ocupa a carga horária dos 20%, mas se eu quiser, eu ministro ela presencial. Mas você tem que colocar isso no PPC. Ela tem essa possibilidade. E isso está tudo escrito, mas de passar no limite. Para a gente não correr o perigo de passar esse limite dos 20%. E essa foi outra medida também do PPC, foi a inclusão de uma disciplina de introdução à educação à distância no curso de gestão pública. Por nós vermos, isso é uma parte também do gestor público, ou do servidor público em geral, ele aprender a se capacitar em EAD. Isso vai ser da profissão dele ali em seguida. Na Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, eles também tiveram essa iniciativa em colocar uma disciplina de introdução em EAD no curso de medicina, porque é uma tendência que a UNASUS, que é como se fosse a UAB para o setor da saúde, se capacite os profissionais dessa forma. Então, isso poderia ser também parte do perfil profissional. Não, eu queria ressaltar que tem duas questões do PPC. Uma que eu acho muito importante, que foi levantada nos fóruns, que eu vou chamar um pouquinho a atenção na apresentação, é que esse 20% ele é só para cursos reconhecidos, que foi uma preocupação nossa, nós chamamos até a Amanda e o Gabriel, que ela fez. A instituição não tinha esse entendimento, nós nos preocupamos bastante com isso, né? A gente trouxe para o Fórum das Ciências Sociais, aqui foi livramento múltiplo, né? E ressaltei isso aí. Mas depois eu ressalto. E outra coisa importante,
importante no PPC, a gente está talvez esquecendo um indivíduo que é novo, um elemento, que é o NDE. E o NDE pensa o curso. Né? Tanto no EAD existe o NDE. E o professor, embora a gente tenha essa imagem, não é o professor também que define o curso ele existe. Se o NDE, que pensa o curso, acha que uma disciplina importante, toda EAD, quando puder, né? Caso puder. Ou uma disciplina custa 20% ou 10%, que no curso não ultrapasse 20%, ou tem que ser toda presencial, isso depende muito da estrutura do corpo docente e da estrutura física do lugar. Eu acho que o NDE, a gente está usando pouco esse elemento que é o NDE, e ele que pensa o curso. Porque às vezes, eu lembro sempre que a Amélia fala, cada um de nós quer botar o seu doutorado para dentro do curso. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos botar o nosso doutorado para dentro do curso. O curso ele existe sem nós. Porque nós podemos fluir. EAD, extensão, seja o que for, não deve ser porque a Amanda gosta, deixa de ser. A gente tem que pensar nisso, né? Todas as reformulações, elas têm que estar baseadas nisso. Quer dizer, o que é importante para o aluno egresso? E não para o professor, não para o curso, não para o campus, mas para o aluno. Se o professor A ou B estiver, ótimo. Mas se ele não estiver, a gente nunca sabe. Né? Então, é importante a gente ressaltar isso, que o NDE tem essa importância de trabalhar o conceito do curso. O que é que o grupo quer para o curso? Isso é uma coisa bem importante que está sendo esquecida. Para não passar, porque daí eu concordo com a Amanda, se cada professor que entrar diz, eu quero 100% EAD, o outro quer 50%, o outro não quer. Inviável, né, para o sistema controlar cada semestre a mesma disciplina tem modalidades diferentes. Só para destacar que o curso de gestão pública é reconhecido e essa discussão é feita no âmbito do NDE. É o NDE que está fazendo isso. E nós vemos que problemas que possam ocorrer diante disso vão ser discutidos no âmbito da comissão de curso, não do NDE, mas vão influenciar no próprio NDE para poder revisar novamente o PPC. É uma dificuldade que a gente tem, mas eu destaco, isso é uma dificuldade que vem muito em cima da nossa falta de políticas da instituição para a EAD. Sim. Vou finalizar só para dizer assim, que outras instituições têm regulado lá, tem um caminho, tem um atalho para o curso que quer fazer uma alteração de PPC no que tange somente a carga horária de EAD. Se a gente tivesse esse atalho, nós não precisaríamos colocar dessa forma dentro do nosso PPC. A gente poderia ver isso de uma outra forma mais simples, se pudesse ser revista numa troca de um semestre para o outro, no tempo que a gente tem de um semestre para o outro. Perdão pelo avanço. Agradecemos o Ariel, acho que essa discussão é uma discussão importante, né? A gente abriu esse parênteses, daqui a pouco volta mesmo. Acho que ela